Fala, minha torcida gloriosa, tamo de volta aqui no nosso canal para deixar você, torcedor botafoguense, totalmente atualizado aí de tudo que está rolando nesse Mundial de Clubes da FIFA. Separei para vocês aqui os próximos aí duelos que possivelmente o nosso glorioso irá enfrentar. Então já vai deixando aquele likezão aí para estar fortalecendo o canal. Se é novo aqui, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações, porque todos os dias buscamos informações atualizadas para deixar vocês aí por dentro de tudo, beleza? Vamos acompanhar aqui mais um pouquinho aí, fazendo uma chacotinha em cima dessa mídia que estavam todos contra o Fogão. Então, na moralzinha mesmo, deixa aquele likezão aí, porque o dia tá demais, tem muita notícia do Fogão. Eu vou deixar vocês totalmente atualizados aí, beleza? Pode jogar contra o PSG e o Palmeiras com o Botafogo. Isso. O grupo B, além deles saberem que o empate classifica os dois, eles vão saber o primeiro e o segundo do grupo B, os seus possíveis adversários antes de entrar em campo, né? Vamos ver como é que isso mexe com o jogo. Se o Botafogo confirmar o primeiro lugar, pro Inter Miami é aquele empate lindo. Pois é. Ele tá lindo pra ele. Por Pra quê? ele não negocia. Ele pega o Botafogo. Ele pega o Botafogo e se Você classifica. prefere pegar o Botafogo ou o PSG hoje? O O Botafogo. Botafogo, né, Tio? É? Mas, É claro. sim. É mesmo? Mas é Já claro. mudou Mas a pra pergunta você? dele não é ruim, é Mudou muito pra- boa. Ué, mudou Agora, pra jogo? Ué, mas agora é- a pergunta A pergunta é péssima. Não, é ótimo. é peça porque deixa você sem graça por de quê? responder. Não tô sem Mas graça ele- de Ele responder. está envolvido na situação. Então, você Eu acho que a prefere pegar o resposta- Botafogo? Claro que eu prefiro. Ah, porque aí é um negócio Mas eu local. concordo Que aí é um negócio Aí local. é nacional. Aí é Peraí, outra história. peraí. Os dois estão acostumados a Vamos lá. Mas gafinhar o você acha que tempo o Miami inteiro. prefere quem? O Botafogo ou o PSG? PSG. Ah, você tá O louco. Botafogo, cara. Só Olha se pro aqui. Messi pegou. Botafogo acabou de dar Não uma amassada há, aí no PSG. não há na minha fala, recortem, mas sejam honestos no recorte. Não há na minha fala nenhum menosprezo, achar que o Botafogo é fácil. Nada disso, tá? Porém, o Botafogo esteve a uma bola de empatar com o Seattle. Sim, Lembra? sim. Sim. O time se recuperou em 3 dias e fez o jogo da vida dele contra o PSG espetacular. Num confronto entre brasileiros, É, no Campo eu entendo Neuro, você. a igualdade tremenda, entendeu? Tô pra concordar. O Palmeiras jogar com o PSG aqui na Lua, no meio da temporada, no final, no início, Não, mas vamos- lá onde o Spielberg faz os filmes. O PSG vai ser sempre muito favorito, vai ser Então, sempre e será? E se o PSG jogar como jogou ontem? Não, mas aí tá. Não, mas mais não vai vai Então, jogar esse é o assim, meu cara. ponto. Por que nunca mais Agora vai? é um PSG. Vocês têm uma certeza? Vocês Acabou fizeram a isso comigo, folga. agora vocês vão ver o que vai acontecer. Agora vocês vão ver exatamente isso. Agora é desse nível, amigão. Ah, Você vai ver. Eu acho que os europeus acho que mudou um pouco o olhar dos europeus. Falei, opa, tá passando vexame. É claro. Mas não basta só querer. Bom, agora eu vou ganhar, Não, então então, vai de 7 a 0 Palmeiras aí e todo mundo. Botafogo, hoje, diante do que eles jogaram, bem menos o Palmeiras e... Sim. O Palmeiras jogou mais que o Botafogo, na média, certo? Verdade. Primeiro jogo Tem jogou razão. mais, Botafogo Somar jogou menos. os dois jogos. Você tem Beleza, razão. mas vamos lá. Esse é o Palmeiras, É. né? Tava caído, melhora um pouquinho, mas não vai lá pra cima. É o Palmeiras. Palmeiras e Botafogo hoje. Equilibradíssimo. Então, você acha que... PSG e Palmeiras hoje. O que é? Não sei. Se É for o o massacre da Serra For o Elétrica. PSG de ontem é 2-0 pro Palmeiras. Não, 2-0 é modo de dizer, mas o Palmeiras... Se for o time que jogou ontem... Cara, Mas o Palmeiras desempenho vai de ontem, fazer. você mesmo falou, Tem nas últimas condição. meia hora o PSG não fez nada, ficou cruzando bola na área. O Palmeiras mas vai é fazer o jogo, circunstância do jogo. que o Botafogo fez? Vai Ó, ter o Rodrigo aqui tá revoltado. Falou, o Palmeiras empatou com o Porto, que ganhou do Inter Miami, tá Tá falando dizendo aí. que o Palmeiras É mais melhor fraco. que o Botafogo, é isso? Não, ele tá dizendo aqui não, o Revoltado Botafogo é porque- melhor. O feito do Botafogo é comparável aos times brasileiros que foram campeões mundiais. Jogando mais. Jogando mais, muito mais mais. um jogo que não deu o campeonato.
É essa a Tudo questão. bem, tudo bem. O jogo mas jogando mais. Pode ser além do campeonato. Acho que vai ficar marcado esse jogo, mesmo que o Botafogo... já tá na história. Ó, vamos lá, hein? Fala, esse é o feito do Mundial. Depois a gente até vai agora. botar a tela porque é complicado. Mas o Botafogo corre risco mesmo com os Eu sei, se por incrível que pareça, é isso mesmo. É uma combinação complexa, mas ela pode acontecer. Vamos colocar uma enquete aqui. Tem quem tá jogando mais, Botafogo ou Palmeiras? Porque virou um debate. Bom, aí tudo bem. Porra, aí a escolha é Mas, simples, né? Não, você acabou Ainda de falar mais que na no- média... Mas eu tô fazendo análise dos últimos dois Isso, jogos. Eu também, eu quero que as pessoas façam você também. vai pegar o que o Palmeiras jogou Não, ontem. não. E o Tô falando PSG no jogou. campeonato Mas a de um e enquete de nasceu outro. morta, vai ganhar o Eu Botafogo, vou fazer claro. uma outra provocação mais pra frente, talvez até mais pra frente. O Botafogo, que não é o mesmo do ano passado, se você pegar o recorte do ano passado, ele fez mais do que o Flamengo do Jorge Jesus. Ou seja, ele fez bem mais que o Palmeiras. Se você pegar 2024, ele foi campeão brasileiro e da Libertadores. Coisa que só o Flamengo do Jorge Jesus conseguiu, com detalhes. Do Plus Mundial, com ele vai lá e partidas épicas. A final da Libertadores, o cara teve um jogador expulso com 30 segundos. No Campeonato Brasileiro, ele jogava contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras. O Palmeiras, pelo empate, ele ganhou. Sim, E ele ganhou do Paris Saint-Germain. Nenhum time brasileiro fez isso nos últimos 20 anos. Nenhum. tem razão. Ele não é campeão mundial. Ele talvez não ganhe, talvez seja eliminado na próxima rodada, mas ele teve feitos que nem o Palmeiras do Abel fez e nem o Flamengo do Jorge Jesus fez. Isso é a história, né? De novo, o jogo de ontem poderia até ser uma final de mundial, porque é o campeão da Libertadores e o campeão da Champions, mas é apenas um jogo de fase de grupos. Sim. O jogo de fase de grupos poderia ser, por exemplo, vamos pegar um exemplo da Copa do Mundo. Arábia Saudita contra a Argentina, certo? Começou a Copa, a Arábia Saudita ganha da Argentina, que não perdia há quanto? 300 milênios. Exato. A Argentina que viria a ser campeã do mundo. Sim. A Arábia Saudita caiu Oi, na fase Mata-mata é outra história, é outro campeonato. Isso Eu pode sei acontecer, disso. Claro que isso eu tô pode. falando, Bom, mas tá. eu estou enaltecendo o que o Botafogo, e eu odeio o Textor, o modelo Textor, a situação de SAF do Botafogo. Botafoguense adora. Não peça balanço, não sei o que, troca de roupa toda hora, troca de técnico, troca de jogador. Agora, eu não posso negar que o Botafogo foi o clube que fez coisas mais impressionantes entre os brasileiros nos últimos 2 anos. nos últimos 2 anos, sim. Mas nesse recorte todo. Por isso que eu fui buscar lá o Flamengo do Jorge Jesus. Nesse recorte todo, quem fez foi o Botafogo. Lembra aqueles 8 dias que eu falei que viraria Netflix? Que era ganhar no Allianz Parque, no Beira-Rio. Lembra? Aconteceu, né? Aqueles 8 dias e eliminar. Só uma ponderação sobre isso. Claro, o Botafogo pode não ser campeão, pode ser... Participe da promoção. Ele já do ponto de vista técnico, já é comparável às mundiais. conquistas. É Sim. comparável. O cara ganhou. Do ponto de vista técnico, Há uma semana depois dos caras surrarem a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, os caras vão lá e ganham dos caras. até porque, aí assim, mesmo os atenuantes, primeiro, é sempre bom a gente salientar, não valeu o campeonato. O Corinthians foi campeão, o Inter foi campeão, o São Paulo foi campeão. O São Paulo com o Liverpool, o Inter com o Barcelona e o Corinthians com o Chelsea. O Botafogo não foi campeão contra o PSG. Mas, talvez, dos 4 jogos tenha sido menos ameaçado no jogo. Mas isso eu não tenho dúvida. Então, o John não trabalhou como Cássio, nem como Klemer, nem como Rogério Ceni. Nem perto Ponto. disso. E aí, mas aí você pode ir pro atenuante. Mas o PSG jogou meia bomba. Poupou o capitão, poupou o melhor jogador lateral esquerdo. Fato. Assim como o Chelsea e o Liverpool do Rafa Benítez fizeram opções e trocas para os jogos finais inexplicáveis até hoje. Tanto que São Paulinos e corintianos erguem um altar para o Rafa Benítez, né? Então, o Peter Crouch não jogou a final e o Lampard jogou de volante depois de 5 anos a final contra o Corinthians. Fizeram escolhas também. O Oscar no banco, lembra? Oscar no banco. Exatamente. Fizeram escolhas o Liverpool e o Chelsea também. É claro que quando a bola rola, o Gerrard chora no final do jogo, o Lampard manda tudo para aquele lugar, os caras querem ganhar, não tem essa. Mas fazendo essas ressalvas todas. Né? Então, só para analisar a situação do grupo B, portanto, tá lá o Botafogo líder, o PSG em segundo, o Atlético Madrid em terceiro e o Seattle Sounders em quarto. Por mais paradoxal que seja, O Botafogo não está classificado. o PSG, Muito louco, né?
o PSG está mais perto da vaga do que exatamente o Botafogo ou o Atlético de Madrid. O que acontece é, o primeiro critério de desempate é o confronto entre eles. Então, tudo que eles fizerem diante do... Eu estou colocando claro, obviamente, com a possibilidade do PSG ganhar o jogo dele. E o Atlético ganha do E o Atlético ganha do Botafogo. Os 3 empatariam. Esquece tudo que eles fizeram contra o Seattle. De bom e de ruim, não vai mudar nada. Você pega o confronto entre eles. Vai ter uma vitória e uma derrota para cada um. Pelo regulamento, sim, o que foi feito contra o último colocado está descartado. Está descartado. Exatamente. Então você só enfrenta entre os 3 ali. Quando há empate, Ah lá, vale boa, lá, ó. isso. Aí, ó. Primeiro critério, confronto direto entre os 3 clubes. Atlético 3 pontos, Botafogo 3 pontos, PSG 3 pontos. Daí eles empatam no primeiro critério. No segundo critério, saldo de gols entre os 3 apenas. PSG tem mais 3, e isso não vai mudar, porque agora ele enfrenta o Seattle. Botafogo tem 1, pode mudar desde que ele faça 2 gols. E o Atlético Mineiro menos 4. Atlético Atlético de Mineiro, Madrid. Atlético de Madrid. Aí o Botafogo só... Isso é em caso de derrota do Botafogo. Se o Botafogo empatar, ele já é primeiro do grupo. Isso mesmo. Né? Então, aí fica se o Botafogo perder para o Atlético, a questão é a última linha. De quanto? Essa é a questão. Para o Botafogo estar dentro ou estar fora. O Botafogo pode perder por até 2 gols. Se o Botafogo perder e o PSG ganhar, o PSG já é o primeiro. Então o Botafogo vai jogar com o Atlético pela segunda colocação. E aí, como está dizendo ali, ele poderia perder até por 2 gols do Atlético de Madrid, que mesmo assim ele entra em segundo lugar. Então nós estamos Agora, falando... se o Atlético de Madrid meter 3, aí ele ultrapassa. Nós estamos falando que não é... Sim, é claro, não está classificado, mas o Botafogo tem uma boa chance de... Boa! O quê? Uma chance enorme Mas do quê? Você nem esperou? de classificar. Não, sim, enorme. Eu ia falar de ser o primeiro. Ah, sim. Tem, se ele empatar. Se ele empatar... Basta ele o jogo, empatar. chance- Mas aí que tá, né? A crueldade, crueldade não é a palavra, mas a bizarrice, a gente falava que o Botafogo, desde o início, era o brasileiro ou o sul-americano mais encrencado. Ele caiu no pote 3, no pior grupo. Então, é por isso que ele ainda tem que confirmar contra o Atlético de Madrid a classificação, porque Isso. não é qualquer É claro, coisa. sim, Né? é verdade. Então, a barreira dele é muito maior que a do Palmeiras, que a do Flamengo, que a do Fluminense. Mesmo tendo feito a partida épica, tendo 6 pontos, E não tá ele ainda tem classificado. que confirmar contra o Atlético de Madrid. Contra o Ele Atlético. parece o E Central detalhe- Córdoba na Libertadores. Então, e detalhe, se ele passa, ele pode pegar o Palmeiras do Abel. Exatamente, isso. pode. Ué, mas aí né? Porque vai pegar, Então, vai isso que eu pegar, tô falando. Mas aí é vai pegar molezinha, time... né? Não. Não, você já tá com lá. Não, tá... eu tô perguntando pro O mais Gás. sólido do Mundial foi É. Entre todos? entre todos. A gente sabe, é o único time que a gente sabe o que vai fazer.